Irmãos, paz e graça, vamos para a nossa aula de profetismo, né? Irmão, a gente está trabalhando agora o modo de comunicação da profecia, não é? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a fala, não é? Nós vimos que o nome Nabi ou Navi coloca ênfase sobre a comunicação da mensagem pelo profeta, em que a forma pela qual a mensagem foi comunicada é a da fala, a forma mais natural, né? Seria a fala reprodutiva. Além disso, os profetas estavam sob o controle do Espírito Santo, que utiliza o órgão humano onde e como Deus quer, especialmente se por meio da fala interior o oráculo veio no momento de sua entrega. Então o Espírito Santo controla. Então, olha só, irmãos, é interessante que a gente entenda isso. A gente tem os meios, os modos de recepção, não é? Que é o sensorial, né? O auditivo, a visão, sonho, o psíquico, né? Que é da impressão psíquica, que daí vem da inspiração profética, com a sua teoria da extensão da personalidade. A gente também tem a questão do êxtase e do transe e as ações simbólicas, que aqui a gente colocou tanto como modo de recebimento. E por quê? Porque essa ação simbólica ela terá que ser interpretada, ou seja, a interpretação se dará através da fala, certo? E tem uma forma bem interessante, irmãos, que é justamente da visão. Não é? Porque da mesma forma que a ação simbólica tem que ser interpretada, a visão ela precisa ser dita. Então, como é que o profeta vai descrever aquilo que ele viu? Certo? Então, veja só, irmãos, assim como a palavra divina falada pede por uma entrega verbal, também as visões pedem por um tipo especial de entrega verbal, na qual sua origem pictórica pode ser levada em conta, pois palavras eram necessárias também. Os profetas, irmãos, não podiam armar um palco ou projetar sobre uma tela aquele filme interior que eles assistiram na visão. A experiência óptica é, contudo, reproduzida em palavras tão próximo do óptico quanto possível. E frequentemente o profeta deixa isso para uma explicação posterior. Ele simplesmente diz, eu vi. A forma visionária foi escolhida obviamente por causa do povo. Tá? Então, olha só, além dessa questão da fala, da visão que precisa ser decodificada, a ação simbólica que precisa ser decodificada, nós temos também a questão da predição e também a questão do milagre profético. Que essas ações vai comunicar a fala, né? Principalmente o milagre profético, porque a predição vai ser algo falado, que vai ser escrito, que quando acontecer talvez o profeta nem sequer esteja vivo, certo? Mas vai atestar a veracidade da fala do profeta. E o milagre profético também, né? Então, olha só, sob o guia de comunicação do propósito divino, os milagres desempenhados pelos profetas também devem ser considerados. E a importância está, obviamente, no efeito a ser produzido, mas não na maneira precisa de sua produção, mas no efeito. Predições são maravilhas, ou seja, quando associado ao seu cumprimento. O profeta predisse algo e a coisa aconteceu, feito Isaías, não é? A gente já viu que os liberais têm uma dificuldade terrível de lidar com Isaías, porque como Isaías vai falar a palavra preditiva, né, a respeito do reino da Babilônia, o reino do Medo-Persa, então eles dividem Isaías em Isaías, não é, o original, segundo eles, o Deutério Isaías e o Trito Isaías, não é? Então, olha só, todas as predições são maravilhas, ou seja, quando associadas ao seu cumprimento. Isso não implica necessariamente que o cumprimento deve ser trazido por meio da interposição sobrenatural. O sobrenatural aqui está na presciência. Ele é uma espécie de milagre da onisciência, tá? Ou seja, o sobrenatural reside no fato de Deus anunciar com antecedência. Isso só acontece por causa de todo o conhecimento que Deus tem. A representação, irmão, surge aqui e ali de que é uma ligação causal entre a palavra preditiva e o evento que se sucede no seu tempo determinado. A palavra divina aqui aparece investida com poder onipotente, autorrealizante. Ela é uma palavra que opera milagres. É claro, essa não é a palavra gravada em pedra ou escrita em papel, mas a palavra viva procedente da boca divina que nunca está dissociada dele. Isso é a questão da predição. No que diz respeito aos milagres proféticos, é interessante que a gente não vai ver eles escritos propriamente nos escritos proféticos, não é? Dos profetas canônicos, mas sim nos registros históricos, quando lido em grande parte com os profetas. Então você vai ter uma grande parte de registro na história deuteronomista,
certo? E também no cronista. Aí tem-se inferido disso que não podemos confiar nos relatos de milagres, porque eles não vêm do próprio testemunho dos profetas. Entretanto, essa interferência que os liberais dizem não é comprovada. A diferença é em razão do caráter diferente das duas fontes. História é um relato de atos, profecia é um relato de palavras. Portanto, onde uma peça de escrito histórico foi inserida no livro profético, os milagres estão tão em evidência como na própria história. Tá? Então, as maravilhas, irmãos, que aparecem nos escritos proféticos são aquelas mais intimamente ligadas com a palavra, as maravilhas de predição. Na parte inicial de Daniel, por exemplo, que é histórica em seu caráter, as maravilhas ocupam mais espaço do que na parte final, que causa uma impressão diferente. A ideia de que o desaparecimento do elemento maravilhoso seria um dos sintomas de purificação e espiritualização da profecia não tem apoio nos fenômenos. Como a predição prevalece especialmente nos profetas posteriores, não é? A predição é considerada uma maravilha. Alguns podem se sentir inclinados a mudar de opinião sobre a questão e afirmar que o elemento miraculoso parece não somente não estar em declínio, mas o contrário, está em ascensão na história do profetismo. Há um propósito apologético e soteriológico cumprido pelos próprios milagres. A preeminência desse elemento em seu ensinamento também tem uma importância típica pertencente à esfera da escatologia, porque dá testemunho do interesse dos profetas nos grandes mudanças sobrenaturais que é esperada no futuro. As predições, especificamente escatológicas dos profetas, impregnadas pela atmosfera do sobrenatural. É interessante, irmãos, quando a gente observa essa questão aqui, porque a gente vai ver justamente isso. O profeta recebe, e como é que o profeta vai falar? O profeta fala. Essa fala está sendo dirigida e direcionada pelo Espírito Santo. Tanto ele fala daquilo que ele ouviu, tanto ele fala daquilo que fora impresso na sua cabeça, tanto ele fala daquilo que ele viu em sonhos e visões, tanto ele fala através do êxtase, né, e transe, certo? Que ele recebe e falava, como também ele fala interpretando a ação simbólica. No que diz respeito aos milagres, os milagres, principalmente a questão preditiva, vai manifestar, vai enfatizar a veracidade e a origem divina da fala do profeta, quando ele prediz algo que vai acontecer lá na frente, como também um milagre, certo? Que vai falar de algo que vai acontecer lá na frente, não é? Interessante que a gente vai ver, por exemplo, só podemos compreender, eu me lembro muito lá do Novo Testamento, né? O profeta, ele pega o cinto, amarra na cintura e dá um arroxo, ele faz uma ação simbólica, e essa ação simbólica ele faz uma interpretação, e essa interpretação, no que diz respeito para Paulo, também tem um caráter preditivo. Dá para perceber isso aí, irmãos? Isso é bem interessante, tá? Para a gente entender isso aqui. Tá certo? Então, veja só, irmãos, eu também quero considerar com os irmãos algo a respeito sobre aquela questão do... Deixa eu achar aqui. Tá. Que eu fechei aqui sem querer, acabei fechando aqui. Deixa eu abrir aqui novamente. Que é algo interessante para a gente trabalhar. O elemento aqui que é sobre a questão do falso e do verdadeiro profeta, que era muito complicada essa realidade da existência dos dois, muito complicado mesmo. E eu quero considerar isso aqui que Robertson considera no seu livro, né, Cristo dos Profetas. Ele vai dizer da seguinte forma: a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus em todas as épocas tem vindo daqueles que se apresentam como porta-vozes proféticos do Senhor, mas que na verdade não são. A gente já viu em aulas anteriores que um profeta verdadeiro tinha 3 características: ter nascido na comunidade pactual, ter consciência de seu chamado, mas fidelidade à aliança. Isso também deveria até muitos hoje em dia, né, averiguar isso aí, né? Fidelidade da aliança, né? E não fidelidade à denominação. Fidelidade da aliança, não à denominação.
Quando você é fiel à denominação e não é fiel à aliança, você é falso profeta. Isso é verdade, irmãos. Tá? Então observa cá, a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus em todas as épocas tem vindo daqueles que se apresentam como porta-vozes proféticos do Senhor, mas que na verdade não são. Em vez de comunicar a verdade revelada, originada em Deus, essas pessoas falam uma enganosa mentira. E é óbvio, né? Quando você não vai ter a questão da fidelidade da aliança, certo? Você vai ter que transmitir, você vai ter que sofismar, tá? E veja só, irmãos, a própria presença de dois tipos de profeta entre o povo de Deus forçosamente tem um impacto significante na vida da comunidade, como hoje em dia tem. Certo? Muitas vezes duas respeitadas figuras se confrontavam, cada uma reivindicando a autoridade divina para a sua mensagem. Como é que o povo vai saber? Eis a razão que o povo tem que conhecer a aliança. A quem devia o povo seguir? Como fariam eles para distinguir o verdadeiro profeta do falso? Porque o destino da nação dependia da palavra proferida por esses personagens antagônicos. Era de importância vital que o povo entendesse as diferenças que caracterizavam essas figuras proféticas e seus ministérios. Tá? Então, veja só, irmãos, é importante a gente ver isso aqui. Certo? O Robertson vai estar trabalhando isso aqui de forma bem interessante mesmo, no capítulo dele que vai tratar sobre verdadeiros e falsos profetas. Certo, irmãos? Então, ó, isso daqui é uma coisa importante que a gente precisa entender, certo? Pessoal, qual é a origem, né, da profecia verdadeira? Deus, não é? Qual é a origem da profecia mentirosa, não é? Bom, se eu disser, entendeu, que via de juízo ela pode se encontrar até no próprio Deus, certo? Eu explicaria isso como sendo da seguinte forma: manifestação da operação do erro. Conforme diz o texto de Tessalonicenses, Deus envia. Agora, Deus não pode pecar, nem pode falsear, nem pode, mas Deus tem instrumento para isso. Agora, o fato da operação do erro estar vindo de Deus não é sinal de bênção não, meu. É sinal de maldição, de castigo, certo? Mas vamos falar um pouquinho da profecia verdadeira, que tem sua origem em uma criação intencional da parte de Deus, através da revelação vinda por meio de sonho, visão, auditivo, transe, êxtase, impressão profética, ou até mesmo uma ação simbólica. O Criador comunicaria seu propósito, sua vontade ao seu povo. E aquela questão bom, se a profecia, em primeira instância, é originada em Deus, Deus não pode se contradizer. Deus não pode falar alguma coisa que vai contradizer o que ele falou, os preceitos da aliança. Isso é óbvio, né, irmãos? Então, isso daí deveria fazer muita gente parar e ponderar e pensar. Mas é como eu falei, a operação do erro, o desprezo pela verdade e o amor à mentira é tamanho que as pessoas são com forças cegas. Tanto na antiguidade como nos dias de hoje. E o Senhor revelava também sua vontade moral, seu propósito consumado, certo? E tudo isso seria revelado através dos seus servos, os profetas. As palavras do profeta verdadeiro, irmãos, não é dele mesmo, não é uma criação dele. Elas vinham diretamente por revelação da parte de Deus, conforme ele falava, tá? E embora a Escritura forneça pouca explicação a respeito da origem última do mal, ela claramente indica o instrumento por meio do qual a falsidade e o mal entram no mundo. As Escrituras não dão indícios de um ser perverso que tivesse uma existência lado a lado com Deus, de hipótese nenhuma, porque não é dualismo, tá? Mas imediatamente após a criação do homem, no estado de inocência, a serpente introduziu a primeira mentira que contradizia a verdade de Deus. E aqui, irmãos, como bons supralapsarianos, né, nós compreendemos que isso aí é para a manifestação da glória de Deus nos vasos da impiedade preparados para esse fim, certo? Agora observe, irmão, venha para entender aqui. No reino, que é o palco, falando agora em termos de profeta, tá? De profecia, haverá a falsa profecia, haverá a verdadeira profecia. A falsa profecia está a serviço da antítese, está a serviço do anti-reino, melhor dizendo. A verdadeira profecia está a serviço do reino de Deus. O problema é quando no meio do povo de Deus nós temos falsos mestres,
Irmão, nós não temos um terceiro Senhor a ser servido. Ou você serve a Deus, ou você serve ao antirreino. Ou você é fiel à palavra dada pelo Senhor, manifesta na aliança, ou você não é fiel. Certo? Então, se eu tenho uma aliança que prescreve determinadas coisas e eu tenho uma fala que contraria essas prescrições da aliança, então o que é que eu tenho? Eu tenho um falso profeta aqui. Entendeu, irmãos? Eu tenho um falso profeta aqui. E esse falso profeta, quando ele induz o povo de Deus ao erro, ele está servindo a quem? Ele está servindo a quem? Ah, mas esse falso profeta aqui é um homem respeitado, é um homem de grande consideração. Sim, mas a partir do momento que ele não está sendo fiel aos preceitos da aliança, ele está servindo a quem? A partir do momento que está indo de encontro à palavra de Deus, à palavra revelada, volta a dizer os preceitos da aliança, ele está servindo a quem? A Deus é que ele não está, irmãos. A Deus é que ele não está. Entendeu? Da mesma forma, irmão, como nós teremos, profetas falsos no meio do povo de Deus, lá em 2 Pedro 2 vai dizer também, falando sobre os falsos mestres que surgem no meio do povo de Deus. Entendeu? Lá em Judas, os quais se introduziram dissimuladamente, entendeu? E por que eles se introduzem? Para desviar o povo de Deus dos preceitos da aliança. Certo, irmãos? Então observa cá. É interessante que a gente perceba isso. Certo? Perceba isso. Olha, a existência da falsa profecia indica alguma coisa sinistra, certo? Sinistra. A falsa profecia manifesta a própria atividade demoníaca. Ok, irmãos? E com certeza é legítimo afirmar que o Santo de Israel faz com que os propósitos perversos dos homens de Satanás executem seus próprios objetivos. Por quê? Porque só existe o falso profeta porque Deus decretou. Agora, a grande questão é, por que Deus decretou? Deus está querendo trazer juízo. Agora, uma coisa é trazer juízo sobre os ímpios, e outra coisa é Deus decretar juízo sobre a sua igreja, permitindo que falsos profetas existam entre elas. Porque é fácil você perceber, irmão, eu não tenho um dualismo. Eu não tenho um Deus do mal poderoso, tão como o Deus do bem, para criar coisas ruins para antagonizar com o Deus do bem. Não. Não. A grande questão é por que Deus manda a operação do erro? Porque eles amam a mentira, eles não dão crédito à verdade. Então o falso profeta surge aí, irmãos. Certo? Surge aí. Tá bom, irmãos? Com certeza é legítimo afirmar que o Santo de Israel faz com que os propósitos perversos dos homens e de Satanás executem seus próprios objetivos. Até mesmo é apropriado afirmar que o Senhor soberano ordenou todas as coisas, mesmo as ações perversas dos homens e de Satanás. Tá? Isso é Robertson, irmãos. Isso é Cristo dos profetas. Para servir aos seus propósitos últimos. Ok, irmãos? Então, vê só. Entretanto, insinuar que para entender a existência da falsa profecia é preciso levar em consideração o lado obscuro de Deus, o lado demoníaco, é perverter a verdadeira natureza do Santo de Israel, que Deus não tem lado obscuro nem demoníaco. Há um erro pernicioso que deforma a natureza essencial de Deus na base da afirmação que os falsos profetas são, na verdade, profetas verdadeiros, apesar de anunciar uma mensagem falsa. Isso é mentira. Falso profeta é falso profeta, não é profeta verdadeiro equivocado. E aqui, irmão, é uma lapada, irmão, em tanta gente nesse mundo. Falso profeta não é um profeta verdadeiro equivocado. Falso profeta, entendeu? É falso profeta. Porque ele não está sendo fiel à aliança. Isso tem que ser percebido, tá, irmãos? Correto? Isso tem que ser percebido. Tá? E o fato de Deus, em suas disposições providenciais, fazer uso dos falsos profetas para seus próprios propósitos, não torna de forma alguma o Senhor culpado ou culpável pelas mentiras que eles proferiram. Micaías conta que um espírito do conselho celeste sairia para tornar-se um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Está lá em 1 Reis 22, 22. É preciso lembrar que esse espírito mentiroso vai aos profetas que já se tinham comprometido com falar pelo falso Deus Baal. Tá? Então, olha só, irmãos. O Senhor da aliança traz juízo sobre o seu povo quando o seu povo não dá ouvido
aos verdadeiros profetas. E observa, é muito prejudicial quando o povo de Deus ele se afasta, ele se aparta dos verdadeiros profetas. Ele se aparta dos mestres verdadeiros. Ele se aparta do verdadeiro ensino. Irmão, isso é tão sério que eu só me recordo lá de Paulo, né, com isso aí. Ainda que um anjo, ou mesmo um apóstolo, pregue um evangelho que vá além do que eu tenho pregado, seja anátema. Então é importante a gente distinguir sobre um verdadeiro profeta e um falso profeta. É sim, irmãos. É sim. Ambos falam, ambos dizem que falam da parte de Deus. Certo? Agora, como é que eu vou avaliar? Sabe como você vai avaliar, meu irmão? Fidelidade à aliança. O que ele fala expressa o que a aliança diz? Ah, mas ó, ele até sabe, mas ele não fala porque você sabe, né? Não, irmão. Se o homem tem compromisso com outra coisa que não seja Deus, é um falso profeta. Se o homem não tem compromisso com outra coisa que não seja Deus, é falso profeta. Dizer algo que a Escritura não diz, ou ter prática que a Escritura não diz, por causa de plaquinha denominacional, é ser falso profeta. Porque a fidelidade última de um homem de Deus, chamado para ser mestre, chamado para ser pastor, e nas épocas antigas, dos tempos bíblicos, chamado para ser um profeta ou sacerdote, é fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. E essa fidelidade vai se manifestar através da fala da palavra de Deus. Tá, irmãos? Então a gente começa aqui, né, a ver um pouquinho sobre essa questão do falso e da verdadeira profecia. A gente vai estar estudando esse capítulo de Robertson, certo? E paralelamente também ao material de voz, né? Para a gente ir pegando e sintetizando isso aqui. Tá bom, irmãos? Então até a próxima aula que a gente vai dar continuidade a isso. Deus abençoe.